Boa noite, Marília. Boa noite, Gabriel. Devagarzinho a gente vai começando a nossa live. Boa noite, Rafael. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Feralme, boa noite novamente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complicado, conturbado, conflitante, que envolve vários setores da sociedade e envolve muitas espécies da fauna marinha. E aí nós vamos trazer dois especialistas na área para que a gente possa bater esse papo, né? Cada um com a sua expertise. Ó, a Dani já entrou, uma das nossas convidadas. Dani, se quiser até já chamar, fique à vontade. Nós vamos falar um pouquinho da problemática da captura acidental de tartarugas marinhas, de pinípedes. Nós vamos tentar explanar toda essa problemática. Boa noite, André Luiz. Vários stakeholders, vários atores locais, gestores públicos. E é um problema que a gente não sabe se temos uma solução, né? Na verdade, temos várias sugestões de soluções ao longo do planeta. Ei, Dani, voltamos. Oi, boa noite, estou de volta. Boa noite, eu acho que o Rodrigo já entrou. Eu vou chamar o Rodrigo. Vamos ver aqui. Pessoas ansiosas, não aguento esperar muito tempo. Pois é, isso aí. Mas é assim mesmo. O vegetariano entrou, boa noite. E entrou mais uma pessoa que eu não vi, o Vinícius Seconello, boa noite. Ei, Rodrigo, boa noite, quanto tempo? Poxa, faz tempo mesmo. Branda Alcá, boa noite. A gente tá vendo o pessoal entrar aqui. Lucero Torres, boa noite. Tava dando uma introduzida só dando uns spoilers, né, do que nós vamos discutir aqui hoje, porque é um tema gigantesco, que envolve muitos conflitos, muitos setores da sociedade, e uma live é muito pouco, mas a gente vai tentar discutir aqui, apresentar um pouco dessas questões. E aí, cada um de vocês com a sua expertise. A Luísa entrou novamente. Boa noite, Luísa. Há quanto tempo? Mafebes, boa noite. Enquanto o pessoal entra, eu vou explicando, né, o que é esse nosso grupo. Bom, primeiro, eu sou a Camila, né? Camila Antunes Zapes, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e o nosso grupo, ele veio com algumas mudanças, né? Agora nós somos o Grupo Ecologia Humana do Oceano. Então a gente vai focar ainda mais nesse ambiente tão rico, né, com vários ecossistemas, que é o ambiente costeiro, o ambiente marinho. E a gente vai tentar sempre trazer novidades aqui para vocês, sempre voltado para questões socioambientais, questões conservacionistas. E nós somos um grupo filiado na Universidade Federal do Espírito Santo. É um grupo de pesquisa formado por pesquisadoras e pesquisadores do Brasil inteiro. Temos gestores públicos da área ambiental também. E nós temos várias universidades. Como nós somos vários, temos universidades também espalhadas por vários setores, né? Universidades públicas, universidades privadas, estaduais, federais. E aí, para quem não nos conhece, né? Primeiro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós atuamos
com pesquisas relacionadas com o ambiente marinho e costeiro, né, ao longo de toda a costa do Brasil, desde a Amazônia Central praticamente até a beiradinha do Rio Grande do Sul, né, Dani? Oh. Bem lá embaixo mesmo. E aí nós temos o nosso site. E no nosso site a gente deixa disponibilizado os nossos trabalhos científicos, as nossas cartilhas educativas, joguinhos online, em que vocês podem usar todo esse material com a família, ou se você for professor ou professora da educação básica, pode usar o material, está disponível lá. Nós temos animações também, numa linguagem infanto-juvenil. Então, nós temos joguinhos online, animações, temos cartilhas e temos todo esse material técnico-científico também disponível, né? O nosso site é o www.ecologiahumana, tudo junto, ecologiahumana.info. Fiquem à vontade para ir lá vocês vão conhecer um pouquinho também dos nossos pesquisadores e pesquisadoras. E a gente tem também um canal do YouTube, do Grupo Ecologia Humana, onde nós temos as nossas lives disponíveis, as nossas animações infanto-juvenis, justamente para que fique mais acessível ao público, né? E nós temos os nossos órgãos financiadores de pesquisa, né? Para fazer pesquisa, a gente precisa ter verba, precisa desse apoio de políticas públicas voltadas para a pesquisa. Então, nós temos vários financiadores. Temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, a FAPES. Temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Nós temos a CAPES e o CNPq, que são os órgãos maiores financiadores de bolsas de pesquisa. E temos vários outros pequenos financiamentos. Como nós somos um grupo muito vasto, né, temos vários financiamentos espalhados ao longo do Brasil. E hoje é uma live muito bacana, porque é a nossa primeira live enquanto Universidade Federal do Espírito Santo, e é a nossa primeira live com 3 pesquisadores, todos nós do Grupo Ecologia Humana do Oceano. Cada um na sua filiação, que eu vou apresentar, mas todos nós fazendo parte do mesmo grupo. Então, eu já agradeço de antemão você, Dani, você, Rodrigo, pela disponibilidade. A gente sabe que a gente não para de trabalhar, né? Principalmente nesse momento remoto, as demandas que já eram grandes ficaram maiores ainda. Mas a gente, como trabalhar em prol da conservação, para a qualidade de vida, a gente sempre está aí. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E aí, deixa eu só ir olhando quem que está entrando aqui. Fá Barbieri, não conheço. Né, Fabrício? Luciane, seja bem-vinda novamente. Giovanni, BR Bruno Ramos. A Adriane, que é professora da UFES, do município de Alegre, que também é pesquisadora do nosso grupo, a professora Adriane Braga. Riscado Eliana, seja bem-vinda. Jonas, aí, ó, já tem, então, amigos e amigas entrando. A Maari Cardoso. André Luiz, sou professor da UF, bacana o trabalho de vocês. André Luiz, legal, muito bacana. A gente era UF até pouco tempo atrás. Aí tivemos uma modificação. Bom, então, vamos começar apresentando, né, os nossos convidados. Vou falar o nome completo, mas já aviso que vou chamar de Dani, porque se eu falar o nome todo, parece que a gente está brigando, né? Essa moça aí, toda sorridente, é a Daniele Rodrigues Awabdi. A Dani, ela é bióloga, mestre e doutora em Ecologia e Recursos Naturais. Ela é do nosso grupo de pesquisa, ela é pesquisadora sênior do nosso grupo de pesquisa e atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Aves Aquáticas e Tartarugas Marinhas da FURG, da Universidade Federal do Rio Grande, lá bem embaixo, quase chegando lá na Patagônia, né, Dani? Quase fora do Brasil. Quase fora do Brasil, isso aí.
E a Dani realiza pesquisas com biologia da conservação, com etnobiologia, etnoecologia e educação ambiental, focado principalmente nas tartarugas marinhas. E vocês vão perceber que quase que ela não gosta de tartaruga marinha, sabe? Vocês vão perceber isso. Olha, um monte de gente entrando. Ariane Rosa, seja bem-vinda. A Fabrícia mandando oi, pessoal. Ricardo, Luiz Concílio, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí, antes de pegar cada um para a gente começar esse bate-papo, vou apresentar também meu amigo Rodrigo. Rodrigo é das antigas, né, Rodrigo? A gente se conhece já tem uns bons anos aí. Isso é indicativo que você está mais velho, eu não. Eu já deixei escuro aqui para não a barba branca, o cabelo não aparecer, mas né, não tá dando, não dá mais para esconder. Não dá, né, Rodrigo? Eu sei, é complexo isso. O Rodrigo, ele é biólogo, mestre em biologia e doutor em biologia animal. Ele é também pesquisador do nosso grupo de pesquisa em ecologia humana do oceano. Ele é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico. Não, você já acabou seu pós-doc, não acabou, Rodrigo? Eu continuo ainda vinculado ao PPG. Ah, então tá bom. Então nós vamos falar. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, é isso mesmo, né? É isso mesmo, da Unesc. Da Unesc, que é professor da Unesc, da Universidade do Extremo Sul Catarinense. De Criciúma, né? De Criciúma. De Criciúma. E o Rodrigo, ele atua em pesquisas na área envolvendo mamíferos aquáticos, pesca artesanal, práticas socioambientais, enfim, toda essa balbúrdia aí o Rodrigo está atuando. E vocês vão ver também que quase que ele não gosta de pinípedes, quase que ele, é igual a Dani com tartarugas, é ele com esses bichos. E aí, olha, Natália entrou, Natália Arruda, Karina Lopes, Vicky Quintas, Bianca Mansur, o Joelson Mucielo Fernandes, é pesquisador do estado do Espírito Santo, trabalha bastante com pesca e camarão. Joelson é outro também que quase que não gosta de falar de camarão. E aí, gente? Bom, então vou deixar agora, né? Assim, o título da nossa live é Caiu na Rede é Peixe, será? E aí a gente fica pensando, será que tudo que cai na rede realmente é peixe? Tudo é feito para consumir? E por que a gente está falando sobre isso essa semana, né? Bom, essa semana, na verdade ontem, especificamente ontem, foi, não sei se esse é o termo, né? Mas é o dia escolhido para a gente lembrar sobre o grande problema da captura acidental. Então, é o dia Pare a Captura Acidental. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, durante essa semana, vários grupos de pesquisa, várias ONGs, vários institutos estão realizando várias atividades ao longo de todo o país, justamente para que se discuta esse grande problema da captura acidental. Então, dia 1º de dezembro é o dia do Pare a Captura Acidental. No inglês, é o Stop Bycatch Day, onde a gente faz um intensivão mesmo de ações para se discutir essa questão. Né? E hoje, apesar de ter sido ontem, hoje, dia 2, é a nossa live, onde a gente vai discutir sobre essa questão. Marluce Matos, seja bem-vinda. Campos Mais Verde. Bom, e aí, agora, vou passar a palavra, Rodrigo, vou deixar a Dani primeiro, porque a Dani está muito longe da gente, apesar que vocês dois estão mais perto entre vocês do que eu, né? Eu estou aqui no Espírito Santo, Rodrigo, você está aonde? Você está em Criciúma, você está em Porto Alegre, não, você está onde? Hoje eu estou em Porto Alegre. Ah, então tá. Joia, é bom saber, né? Porque o Rodrigo, assim, depende do dia, ele está em algum estado. E a Dani não pode muito também, dependendo do dia ela está em um estado, mas hoje ela está em Rio Grande, lá chegando no Chuí praticamente. Dani, então, vamos começar por você, fique à vontade para se apresentar, falar da sua linha de pesquisa, e depois a gente passa para o Rodrigo. Tá certo.
Então, Camila, primeiramente eu agradeço o convite, né? É um prazer fazer parte do grupo e é um prazer falar de um problema que, apesar de muita gente conhecer, apesar de falar-se muito sobre isso, a gente continua tendo aí um problemão que a gente não consegue resolver, né? Então, eu tenho certeza que ao longo da live, tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto você, a gente vai falar de muitas coisas que a maior parte das pessoas sabe, e aí a gente fica no questionamento, né, de se boa parte da população sabe, se o pescador sabe, se o órgão governamental sabe, por que que a gente não consegue solucionar, minimizar, né, esse problema, e por que que a gente precisa, então, ter um dia, uma semana, para que a gente possa falar tanto sobre isso, mas mais do que falar, para que a gente possa pensar em como modificar, né, a situação que a gente vive hoje. Então, atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado aqui na FURG. Como você falou, eu tenho a formação, né, de ecologia, mas eu venho trabalhando com as tartarugas desde 2011. Eu trabalhei com dieta. No doutorado, eu trabalhei com justamente essa interação, né, que os pescadores artesanais do estado do Rio têm com as tartarugas, o que eles sabem sobre as espécies, como que se dá essa interação no estado. E isso é uma forma de informação muito importante, porque a gente sabe que essa interação ela ocorre, a gente sabe que em grande parte ela é negativa, e saber como que os pescadores interagem, o que eles fazem, o que eles sabem, é fundamental para a gente poder falar de conservação em relação às capturas, né? Atualmente, no meu pós-doutorado, eu não estou trabalhando diretamente com essa questão de pesca, eu estou trabalhando num projeto de caracterização ambiental. Então, eu estou vinculada ao projeto de caracterização ambiental da Bacia de Santos, justamente com a parte de caracterização dos quelônios, né, que é a minha especialidade. Mas, apesar do meu pós-doc não ser com a pesca, ela é uma linha de interesse assim, total da minha parte, né, porque não existe como a gente hoje falar de conservação e não falar de pesca, né? Não existe como a gente falar da importância de medidas para conservar as tartarugas, o que deve ser feito, e não falar sobre a interação com as comunidades pesqueiras, não atuar junto com os pescadores, né? Essa conservação, ela não existe, ela não vai funcionar se a gente não tiver em comunhão com os pescadores. Então, mesmo o meu pós-doc não estando relacionado a isso, eu continuo atuando nessa frente que eu acho importantíssima para proteger os animais, né, que eu sou apaixonada, as minhas tartarugas. Dani, é um problema que realmente, como envolve várias pessoas, vários grupos, várias espécies, e a nossa costa é gigantesca, é pano para manga, né, esse assunto. Envolve muito escolhas da sociedade também, né, a questão do consumo. E aí a gente vai conversar sobre isso. E você, Rodrigo, fala aí sua pesquisa, fala sobre o seu trabalho na universidade, fica à vontade. Boa noite, gurias. Tô até meio tímido aqui, duas feras dessas aí, dividindo a telinha comigo, fico envergonhado. Daqui a pouco eu vou achei que ele ia falar que a gente fala muito. Ah, não, ótimo, pode seguir. Então, como a Dani, né, eu também queria agradecer muito a Camila pelo convite, em estar participando hoje dessa discussão e também por fazer parte, né, do grupo de Ecologia Humana. Acho que eu sou o integrante mais novo, né, Camila? Entrei aí alguns poucos meses aí, né? Sou o filho mais novo, sou o funcionário mais novo da firma. Meu Deus do céu. Não pode falar essas coisas aqui na live, então tá, desculpa. Não. Pode então, falar, gente... o problema é que toda live, quando junta... não sei, Dani, se você viu a outra live que eu fiz com o Rodrigo. Gente, pois é só para rir, mas é isso aí, faz parte, é bom não, sim. Não é para descontrair, eu achei que era para descontrair, vou falar sério, então. Não, pois é. Então, eu, como a Camila falou, tenho um interesse de pesquisa muito grande com mamíferos marinhos, né? E desde o início da minha formação me levou muito a trabalhar com pinípedes, né? Que são os lobos, os leões marinhos, as focas, os elefantes, que chegam aqui no Brasil, não existem colônias reprodutivas aqui, mas chegam todos os anos algumas espécies aqui.
E a minha formação foi em cima desse grupo e em algum momento trabalhando com cetáceo também, né? Sou pesquisador também do grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul, onde fiz toda a minha formação, toda a minha carreira, né? Que me proporcionou estar aqui hoje, sem dúvida, conversando com vocês. E mais recentemente, agora, estou como professor da universidade, da Unesc, no curso de Ciências Biológicas, também vinculado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico, né? A minha formação sempre foi muito biológica e eu sempre entendi, apesar de sempre ter trabalhado com conflito entre mamífero marinho e pesca, eu sempre entendi que conversar e dialogar e trazer o pescador para dentro da discussão seria a forma mais fácil da gente chegar no manejo e na conservação, né, do recurso pesqueiro e das espécies de mamíferos marinhos. Então, isso me fez buscar a Unesc e o PPG de Desenvolvimento Socioeconômico, né, para ter esse olhar mais social, um olhar mais das pessoas. E isso foi um casamento para mim, assim, abriu minha cabeça e está me dando uma perspectiva muito boa, assim, muito legal, né. E agora a gente já está ali na universidade como professor quase um ano, desde março. Já tem alguns alunos aí trabalhando com a gente, né, nessa perspectiva, por enquanto, de mamífero marinho, em função de todo o cenário que a gente se encontra. A gente está trabalhando muito com dados coletados, então não dá para sair entrando em comunidade de pesca como gostaríamos. Tem um aluno só aqui, que é o Lucas, né, um aluno não, né, um colega de profissão futura aí, que está trabalhando, fez entrevistas com os pescadores em relação à interação com botos. E é isso, estamos formando um time para atuar no extremo sul de Santa Catarina, no litoral norte do Rio Grande do Sul, né, com essa pesquisa, e tem uma região costeira bem interessante para a gente trabalhar com os pescadores, com os bichos, e vamos tentar também articular bastante atividades como essa aqui de hoje, né, levar esse conhecimento para a comunidade em geral, que é super importante. Eu já acho que eu estou falando demais, vocês já estão ficando muito sérios, eu vou parar de falar e vamos para a próxima rodada. Ai, Rodrigo. Uma coisa, deixa eu só fazer mais um merchan, né? Eu estou só fazendo merchan aqui da universidade, do GEMAS, do PPG. Agora a gente está iniciando em dezembro, então, um curso de especialização em biologia marinha na universidade, né? Uma demanda que a universidade tinha há bastante tempo. E a gente tem um Instagram também, que a gente vai fazer, não sei se lives desse nível aqui, porque é bem difícil, mas a gente vai fazer uma divulgação de questões de biologia marinha, principalmente da região do sul do Brasil, né, para isso aí, levar esse conhecimento para o pessoal, essa troca que a gente considera super importante. Maravilha! E qual que é o Instagram? Fala pra gente. Ah, claro, boa, né? Biomar_Unesc. Gente, se alguém puder escrever, porque eu tenho um problema, eu não consigo falar e escrever no Instagram. Então, a Fabrícia escreve Biomar_Unesc. Quer dizer, acho que ela escreve, né? Se ela não saiu já. Ela disse que ia ficar até o fim. Biomar_Unesc. Maravilha, pessoal. Ó, Joreu Messias, chegando após o campo, salve Rodrigo, Vera Machado, entrou tanta gente enquanto a gente estava falando, peraí, Tati Biolive, Marina Cunha Bio, Gênesis Barbos, Joreu Messias, Diogo Fernandes, Sara Zap, Kaisui Arte, Bárbara Banzato, Bruna Tucci, Claudiene, Graci Freitas, Rafael Granvilla falando que vai rolar trote, não entendi. Só para falar que Rafael Granvilla também é do grupo, tá, gente? É pesquisador do grupo, mas já está fazendo balbúrdia. Olha, a Fabrícia colocou aí, ó, Biomar_Unesc. Arrasou. Joia, então agora nós vamos começar a conversa, né? A conversa séria. E aí, gente, novamente, para quem entrou depois, ontem, dia 1º de dezembro,
foi o dia instituído para que a gente fale bastante sobre pare a captura acidental. E aí, por isso que a gente trouxe essa live, onde a gente vai discutir isso. O que é captura acidental, né? Quais as espécies envolvidas, os problemas envolvidos. E aí a gente já começa com a pergunta básica. Que história é essa? Que termo é esse? Captura acidental. Que negócio é esse? Né? E aí, quem quer começar? Para o ímpar. Eu vou começar porque eu gosto de falar. É isso. Eu vou começar porque eu gosto de falar. Então, a gente fala, né, sobre captura acidental, porque é a captura daquelas espécies que não são o objetivo da pesca, ou seja, são aquelas espécies que vêm junto com o pescado que o pescador tem interesse. Mas são espécies que, em geral, ou elas não são permitidas o consumo, ou elas não têm valor econômico. Então, são espécies que vêm junto com o que os pescadores têm interesse, mas que eles acabam descartando por N motivos. Né? Então, a gente chama também de fauna acompanhante, né, que são as espécies que vêm junto com o objetivo da pesca, seja camarão, seja uma espécie específica de peixe, tudo aquilo que vem junto, porque a pesca ela é uma atividade que, infelizmente, ela não captura uma única espécie por vez. Né? Em geral, a gente acaba tendo várias espécies sendo capturadas juntos. E aí temos o grande problema da captura acidental. Né? Muitas vezes as espécies que são ameaçadas, espécies que têm uma população reduzida e que acabam vindo junto com o pescado de interesse. Pode ir, Rodrigo, complementando. Perfeito, é isso aí. Eu quero que tu entre nas tartarugas. Aí eu pego a deixa. Pois é, eu ia justamente puxar essa. Porque, assim, quando a gente fala, né, igual você explicou pra gente, Dani, a captura acidental é quando tem a captura de animais que não são de interesse da pesca. Então, por exemplo, o camarão é interesse da pesca, as pessoas consomem o camarão e tal. E aí, como é que a tartaruga está nessa história aí, né? O que é isso? Explica pra gente. Então, a tartaruga, assim como tubarões, assim como espécies de peixes, assim como os pinípedes, elas utilizam o mesmo ambiente, né, que os pescados, que os peixes, que os pescadores querem. E, infelizmente, o arrasto, né, como você deu o exemplo do camarão especificamente, o camarão da pesca de arrasto é uma rede que vem da superfície ao fundo. Então, quando a rede ela é puxada, ela carrega junto com ela não só o camarão, mas tudo que estiver no caminho. Então, a quantidade de espécies que não são o camarão, que vem junto com essa rede, que vem junto com esse camarão, é muito grande, é extremamente diversificada. As tartarugas, por exemplo, elas acabam não tendo para onde correr, então elas vão sendo puxadas, né, junto com outras espécies e o camarão, que é o de interesse. Então, todas essas espécies que não são o objetivo vão junto, seja no arrasto do camarão. Muitas vezes a gente tem animais presos em redes, que infelizmente ficam presos no anzol. Então, independente do tipo de pesca, a gente sempre tem essa possibilidade, né, de ter outras espécies presas, capturadas, arrastadas junto com a espécie alvo. Né? Para as tartarugas, coitadas, elas ficam presas na rede, não conseguem respirar e a gente vai ter aí uma mortalidade muito grande de tartarugas nessas redes de arrasto, por exemplo. Então, além delas não conseguirem respirar, ainda tem aquela quantidade de coisa que vai acumulando na rede, e aí elas podem morrer pelo sufocamento ali, né, pelo esmagamento. E aí, Dani, os relatórios estão mostrando que para cada, já que a gente está falando do camarão, né, que para cada 1 quilo de camarão, são 20 quilos de captura acidental, de descarte da pesca, né? E aí a gente fica pensando, para comer 1 quilo de camarão, olha o que a gente causa no ambiente. 20 quilos que é desperdiçado de fauna acompanhante, que é descartado. E quando você fala descartada, é o que é feito com isso? É descartado no sentido de que é jogado na água, é devolvido porque não tem valor comercial, ou, como eu disse antes, não pode ser vendido, né, não pode ser consumido. Então, são espécies que muitas vezes são mortas,
e acabam não tendo, digamos assim, uma utilidade para o pescador, né? Muitas vezes tem animais vivos também, que também são descartados, né? São devolvidos ao mar por essa questão de não se poder utilizar esse organismo para nada, mas a gente tem uma quantidade de animais mortos muito grande. Então, esse descarte é justamente o não utilizar esses organismos que vieram para nada, não serve para nada, para eles é lixo. Então, os organismos morrem e é uma morte realmente em vão, né? Nada é aproveitado daquilo. Rodrigo, e aí? E aí, no seu caso, que a Dani falou das tartarugas, né? E aí? Então, é bem interessante isso, né? Como a Dani comentou, as tartarugas elas têm uma movimentação lenta, né? Mais lenta, e acabam não conseguindo escapar da rede, por exemplo, da rede de arrasto, quando ela vem arrastando. Quando é o emalhe, elas acabam não identificando a rede de emalhe que está ali, uma cortina na frente, e acabam se malhando. Os pinípedes, em geral, e aí quando eu falo os pinípedes, olhando para o sul do Brasil, principalmente o leão marinho, ele é uma espécie que tem poucos registros, não é um grande problema de conservação para a espécie, né? Para os pinípedes em gerais aqui no Brasil e na América do Sul, mas é um problema, onde tu tem a morte de um indivíduo já é um problema. Bom, se causa um efeito populacional é outra coisa, mas é um problema. E olhando no caso dos leões marinhos, é um pouco diferente, porque os animais eles nadam numa certa velocidade, mas eles entram nas redes propositalmente para se alimentar. Eles interagem muito com a atividade pesqueira. Tanto na rede de malha, eles vão lá, comem o peixe que está emalhado, causam dano para o setor pesqueiro, e aí se o pessoal quiser um pouquinho mais, resgata a nossa live lá do ano passado, que a gente discutiu bastante isso. E eles nas redes de arrasto, eles se metem nas redes também para comer o peixe que está sendo arrastado, que está ali ensacado. Acho que o Rodrigo travou, Dani? Para mim também. Cada hora é para dar emoção. É para dar emoção, com certeza. Olha, o pessoal da Iacopati entrou, professor Gilson Oliveira entrou, Gustavo, Arraial, Renan, Andressa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mas, Dani, enquanto o Rodrigo volta, né, porque a gente falou então da pesca de arrasto, que é essa pesca que vai arrastando mesmo o fundo marinho, né, vai fazendo essa limpa e aí vai destruindo tudo. E quando o Rodrigo falou assim, a pesca de emalho, como que é essa pesca? Que ele falou que é um lençol, né, que fica na água. O que é essa Exatamente. pesca, essa rede de emalho? A rede de emalhe, para as tartarugas, por exemplo, ela vai ter um problema, porque como o Rodrigo disse, as tartarugas muitas vezes não veem essa rede. Muitas vezes as redes são colocadas, por exemplo, próximos a costões, e aí para a tartaruga verde, que é a espécie mais costeira que a gente tem, acaba existindo esse conflito, né, de coloca-se a rede numa região onde a tartaruga está ali justamente se alimentando, utilizando aquela área, não é uma área de pastagem, mas é uma área de fato onde ela fica bastante tempo, e aí com essas redes elas acabam ficando presas. Mas o grande problema do emalhe é que, assim como o arrasto, em alguns casos a tartaruga ela pode ficar emalhada, ela pode ficar presa próxima à superfície, e aí ela consegue respirar. Então, se a gente pensar no afogamento, ela consegue respirar, então ela não vai morrer afogada, né? Mas o tempo que ela fica exposta, o tempo que ela gasta, a energia que ela gasta, isso debilita o animal. E muitas vezes, mesmo quando há soltura, né, esse animal ele se desgastou tanto, ele foi estressado a tal ponto que uma série de reações fisiológicas do organismo acabam levando a uma posterior morte. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a morte das tartarugas, por exemplo, ela não é só imediata, né? Muitas vezes os pescadores falam que a tartaruga ficou presa na rede, é só tirar e jogar na água, e ele acaba terminando de matar um animal que de repente poderia ser salvo, porque ela está num estado de afogamento que ela poderia se recuperar, ela não necessariamente já está morta. Então, as redes, independente de se é o arrasto, independente de se é o emalhe, independente de se é o espinhel, com a linha e o anzol,
O problema da captura é que ela pode matar diretamente ou ela pode matar indiretamente. Mas a captura ela acaba sempre causando um dano. E se não houver uma medida para tentar minimizar, a gente acaba tendo essa mortalidade expressiva, que é o que a gente tem hoje. Né? As tartarugas marinhas elas são extremamente ameaçadas pelas atividades antrópicas, mas a captura nas atividades pesqueiras, independente de se é artesanal ou industrial, essa captura ela é considerada hoje como a maior causa dos declínios populacionais, ou seja, dentre todas as ameaças que a gente tem, que as tartarugas sofrem por causa das ações humanas, a pesca é a atividade que mais causa a mortalidade, que mais leva à diminuição das populações de tartaruga marinha no mundo inteiro. Então, independente do tipo de pesca, a gente tem um problema que precisa ser trabalhado, a gente precisa construir uma relação de confiança com as comunidades pesqueiras, uma relação de troca de informação, porque a falta de informação, muitas vezes, ela acaba prejudicando e levando a essa mortalidade. Então, se o pescador não sabe diferenciar se o animal está vivo ou morto, ele simplesmente faz a soltura, ele termina de matar um animal que, na verdade, ele poderia ajudar a salvar. Né? Então, a pesca ela é um problema, a gente tem medidas para solucionar, mas a gente precisa ter ações focadas nessas comunidades. Como você falou no começo, a gente precisa ter uma responsabilidade maior sobre o pescado que a gente vai consumir. Atualmente tem falado muito, por exemplo, sobre o cação, né, que as pessoas consomem cação não sabendo que o cação é tubarão. Então, para as tartarugas, e eu acredito que para os pinípedes também, essa falta de informação ela gera muitos problemas e ela também tem que ser trabalhada juntamente com as medidas diretamente em relação à pesca. Entendi, Dani. É um negócio bastante complexo, né? É uma situação bem complexa. Rodrigo, e aí antes de você nos abandonar, você estava explicando desse comportamento dos pinípedes, né? Que você falou assim, que eles vão ao encontro das redes para se alimentar. É um comportamento deles isso. E aí, como é que fica essa situação então? Porque tá a rede lá e o bicho já exibe um comportamento, né, de ir em direção à rede. Você falou que é um problema, mas que ainda não se sabe se afeta as populações, né? Explica pra gente de novo. Então, aí os animais acabam procurando as redes, né, tanto de malha como a de arrasto, para se alimentar, para comer, e no emale, muito eventualmente, muito eventualmente, existe pouquíssimos relatos dos animais ficarem emalhados na rede. E no arrasto tem um pouco mais, mas como eu comentei, não é nada que aqui no Brasil, né, que seja preocupante, né? Existem alguns poucos registros. Mas eles entram nas redes, né, no arrasto, pensando na lógica do arrasto, que a rede está andando, está em movimento, e vão se alimentando. E as capturas, muito provavelmente, quando ocorrem, ou é porque o animal se perdeu dentro da rede, daqui a pouco vem um outro bicho grande, ou até alguma sujeira grande, e acaba e ele acaba se perdendo por algum motivo e acaba ficando, ou a rede recolhida, ele está lá no fundo comendo, e ele acaba ficando preso e vindo para cima. Boa parte desses animais que sobem para cima da embarcação também não estão mortos, né? Eles não têm essa questão que a Dani comentou, né? De fazer uma massagem, de esperar um pouco para ele... Não. Normalmente ou eles estão mortos ou eles estão já ativos porque foram capturados recentemente, né? A rede subiu e eles não chegaram a se afogar. Porque a tartaruga é muito mais resistente nesse sentido. Só que é muito mecânico, né, muito forte, é muito truculento uma operação de pesca de arrasto, podem ocorrer lesões, né, quebrar uma clavícula, uma nadadeira. Então, muitos animais saem machucados dessa situação, né. Então, eles podem não morrer no arrasto em si, mas eles podem se machucar, e existem alguns relatos, não no Brasil, em outros lugares, de animais que acabaram se machucando e muito provavelmente podem ir a óbito, né? Mas, assim, o que é importante no Brasil, analisando um cenário local, não parece ser preocupante para o leão-marinho, mas existem
inúmeros outros casos que a gente pode mencionar que sim, é preocupante, né? Inclusive, tem um trabalho antigo da década passada que estima que morre mais pinípede do que cetáceo em rede de todos os tipos, né? Então é preocupante, né? Tem uma espécie da Oceania que está ameaçada de extinção em função de captura acidental em rede de arrasto, né? E morrem principalmente fêmeas em período reprodutivo. Então é um período muito sensível para a espécie, né? Então é um problema. Se a gente olhar para o Uruguai, que a nossa população de leão marinho que chega aqui no Brasil também é do Uruguai, eles fazem um movimento, né, sazonal, e se o pessoal quiser saber mais, assiste a nossa live também do ano passado. Então a nossa população é do Uruguai, né? Se a gente for somar todas essas mortes antrópicas por retaliação por parte do setor pesqueiro, por captura acidental aqui no Brasil, por captura acidental no Uruguai, a gente chega a um número considerável, levando em conta que a população do Uruguai está diminuindo a cada ano, e existem aí no máximo 12 a 13 mil animais. Então é preocupante, né? Um indivíduo, 5 indivíduos pode não ser mas num contexto analítico, olhando para todos esses cenários, né, de Brasil, Uruguai, pode ser, né? Mas também é importante falar que a população global tem em torno de 400, 500 mil animais, né, entre Atlântico Sul e Norte. O lobo marinho já é bem menor o problema, ele não vai nas redes, ele não tem esse comportamento de comer peixe, mas existem registros, mais até, de animais emalhados em rede de malha do que leão marinho, né? Mas também animais jovens, inexperientes, que acabam se perdendo aí em algum momento e acabam se malhando. Mas, Rodrigo, olha só, nós temos um público bem diverso aqui, né? E aí, mas para a gente explicar para esse público, e quando a gente vê aquelas imagens bem fortes de leão marinho, de lobo, com rede presa nas nadadeiras, no pescoço, como que é isso? Legal. São duas coisas, tá? A gente pode tá falando de um emalhamento numa rede de pesca e que o animal consegue, né? Porque eles são fortes, são mais ágeis, pelo menos eu imagino que a tartaruga, né? A tartaruga ela é ágil dentro da água, mas ela vai numa direção, né? O pinípede já consegue ter um movimento mais esguio, assim. Pode ser que aconteça um rompimento da rede, numa rede de malha, e o animal fica com esse material. Mas também a gente pode estar falando de lixo marinho, né? De redes fantasmas, que são redes que são descartadas no mar, pedaços de redes que são descartados no mar, né? Pedaço de 1 metro, 2 metros, uma coisa pequena, que às vezes arrebenta ali e é descartado. A gente pode estar falando de cabos também, de anzóis, de linha. Então, isso acontece bastante, tá? Esse emalhamento que a gente não consegue definir se ele é um emalhamento direto numa atividade pesqueira ou se ele é um emalhamento num lixo marinho, numa situação de uma rede fantasma, de uma corda, de um nylon com anzol, que já estava no ambiente e o animal, né, acabou se malhando. Então, tem esse cenário. E assim, e é muito engraçado não, né? Acaba sendo preocupante, porque eu e um colega, a gente começou a fazer um trabalho, né, para analisar isso e pensar em tentar entender essa interação entre os pinípedes aqui na América do Sul e o lixo marinho e essa questão de redes fantasmas. E a gente foi convidado para escrever um capítulo de livro e a gente disse, não vai dar, não tem informação. Quando a gente foi atrás, foi revisar a literatura, foi atrás de informação e começou a procurar, gente, tem muita coisa. Então os bichos sofrem com isso mesmo, tem bastante coisa. Então, tudo que vocês estão falando aqui para a gente está muito relacionado com a nossa escolha enquanto consumidor, né? Porque se existe a pesca ativa, tá lá, pode ser uma pesca de emalhe, pode ser uma linha, pode ser uma pesca de arrasto, ou restos de pesca, né? A pesca fantasma, que malha nos bichos. Isso tudo é porque o consumidor, existe uma cobrança do consumidor, né? Uma pressão ali, para que o pescador, né, para quem atua na pesca, pesque cada vez mais. E claro, com o tamanho da população mundial, um tamanho gigantesco e só crescendo,
essa demanda pelo pescado só aumenta. Então, é importante talvez a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? A responsabilidade nossa, enquanto consumidor, de saber o produto que a gente está consumindo, o produto pescado que a gente está consumindo. A gente sabe que a captura acidental envolve não só tartarugas marinhas, mas os lobos, os leões marinhos, e envolve as aves, envolve tubarões, raias e golfinhos e baleias. Então, assim, são muitas espécies da fauna marinha que são diretamente afetadas e que sofrem muito com isso, né? Principalmente porque, igual a gente comentou antes, os bichos podem não morrer na hora, ficar naquele sofrimento de um pedaço de rede preso ali, o bicho agonizando, né, sufocando. Então, e aí a responsabilidade do consumidor nisso? Como será que a gente, enquanto consumidor, quando a gente vê um bom prato de frutos do mar ali, de camarão, né? O que a gente precisa ficar atento enquanto consumidor quando a gente vai consumir esses produtos? Camila, eu penso o seguinte, né? A gente tem algumas espécies que são de conhecimento, né? Como o camarão, a maior parte das pessoas sabe que existe o defeso, que é um período que não se pode, né, fazer a captura do camarão, mas existe também aquele lado de consumidor do tipo, eu não me preocupo de onde vem, eu quero comer o meu camarão, eu quero comer o meu cação porque a carne é boa, porque não tem espinho. Então, existe um lado importante de saber a origem do seu pescado, de saber se esse animal que você está consumindo, se ele veio de uma pesca artesanal ou uma pesca industrial, se ele foi capturado num período onde a captura é permitida. Existem tamanhos, né, para uma série de espécies de peixes onde de certo tamanho não é permitido o consumo. Então, se você está vendo que aquele animal tem um tamanho pequeno, a informação, muitas vezes, ela está em falta, mas muitas vezes ela está disponível e o consumidor não procura, né? Existem listas estaduais de espécies que não são recomendadas para consumo em uma determinada localidade e são liberadas para consumo em outra localidade. Então, a gente tem uma falta de informação, mas a gente também tem não sei se é preguiça, eu não sei se é desinteresse, mas, em geral, as pessoas tendem a simplesmente ir na peixaria ou ir no mercado, comprar o que está a fim de consumir, sem se preocupar, de fato, de se é permitido comer naquele período, se é permitido comer nessa localidade, se está dentro, né, do que uma legislação diz em relação a tamanho. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer em relação a isso é ter um pouco mais de consciência, né? É pensar assim, o que eu vou consumir agora? Eu estou prejudicando o ambiente de uma maneira geral ou não? É uma pesca responsável? É uma pesca que está dentro, né, dos limites impostos por uma lei? Porque a gente tem que pensar assim, é só a fiscalização. Não é só a fiscalização, a gente tem a ciência, que também é uma forma de informação, que está ali dizendo que nesse período tal espécie não pode ser capturada, e que muitas vezes a população ignora, né? Tipo, cata o caranguejo na época que não pode, consome o camarão na época que não pode, o peixe na hora que não pode, pela simples necessidade humana, né? De se sobressair às outras espécies. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que é muito simples, é dar preferência para comprar o pescado diretamente do pescador. Né? Quando a gente trabalha com a pesca, a gente vê que essa cadeia produtiva ela tem muitas falhas. Muita gente fala que o camarão no restaurante é caríssimo. Tá, o camarão no restaurante é caríssimo. Mas será que o pescador do camarão... Voltei? Será que o pescador ele recebeu esse valor todo que você está achando um absurdo? Em geral, não. Né? O pescador ele recebe um valor assim, mínimo quando você compara com um restaurante ou muitas vezes quando você compara com o próprio atravessador, o preço que ele cobra para o freguês. Então, ter a informação e fazer boas escolhas de comprar diretamente da fonte, eu acho que são duas medidas que todos nós podemos tomar e que faria muita diferença para esse impacto, né, que a pesca, de modo geral, causa
para esses organismos que a gente está falando, né, os pinípedes, as tartarugas, os cetáceos, mas para uma série de outros organismos também que acabam sendo impactados durante as atividades, né? Joia, Dani. Essa questão de chamar para a gente mesmo, né, a nossa responsabilidade e a gente começar a atuar enquanto cidadão, né? E aí, Rodrigo, e você, o que você acha? Primeiro eu quero pedir desculpas que a Frida está aqui atentando aqui na volta latindo, meu Deus do céu. Então, é muito complexo, né? Eu acho que nós, na academia, temos que levar essa informação que a Dani falou, a gente leva de forma muito incipiente, no meu ponto de vista, para a comunidade, né? Para a sociedade. Pouquíssimas pessoas sabem que o tubarão e o cação é a mesma coisa, né? Pouquíssimas pessoas, todas as pessoas não comeriam tubarão, mas comem cação, né? E elas não sabem que as espécies estão ameaçadas, elas não sabem o que é uma espécie ameaçada, né? Então, acho que esse é o grande papel da universidade. E aí eu vou contar um caso que eu fiquei extremamente contente uma vez que aconteceu comigo, inclusive com um professor da universidade, o professor Daniel, e a esposa dele. Eu estava num Pint of Science da universidade, em 2019, né, quando não tinha pandemia, e dei uma palestra no meio entre fala e cerveja, né, sobre pesca sustentável. E aí eu tinha tomado umas 2 cervejas, tinha achado horrível a minha fala, e quando eu desci, eles vieram conversar comigo, e a primeira coisa que a esposa dele falou foi assim: eu não sabia que não podia comer carne de cação. Eu nunca mais vou comer carne de tubarão e de cação. Então, para mim, aquilo já valeu a pena, né? E eles são pessoas que moram em Criciúma, mas têm um laço muito grande com Laguna, são natural de Laguna, ou tem casa em Laguna, e estão sempre nesse caminho, tem sempre a possibilidade de estar consumindo pescado direto do pescador artesanal, que eu acho que é uma forma, a melhor forma de consumir pescado, né? Comprar na base, da onde sai, né? Encurtar os elos da corrente, né? Da cadeia produtiva. Comprar direto do pescador artesanal. Ah, mas Rodrigo, eu moro em Porto Alegre, não tem pescador artesanal em Porto Alegre? Tem pescador artesanal em Porto Alegre, tem pesca em Porto Alegre. A gente encontra, né? Eu tenho certeza que a grande maioria do nosso público hoje aqui, ele está muito próximo da costa, né? Do litoral. Então ele tem uma certa acesso. Eu moro em Porto Alegre, mas a minha mãe é de Tramandaí. Eu sempre que vou a Tramandaí eu trago peixe para Porto Alegre. Eu compro um pescador que eu sei que é onde pesca, que eu sei quais espécies pesca e eu sei a forma que pesca. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Mas esse seria o cenário ideal. Eu acho que nós, da academia, temos que fazer esse papel de levar essa informação e essa instrução do que é uma espécie ameaçada, o que é um tamanho mínimo de captura, né? As pessoas não sabem que um peixe não pode ser capturado e consumido qualquer tamanho, né? Acho que esse é um passo fundamental que a gente tem que começar a dar. E eu acho que já começou, né? Eu acho que nesses últimos anos a academia está muito mais próxima da sociedade do que teve há 10 anos atrás, do que teve há 20 anos atrás, de modo geral, assim. Então, eu acho que a perspectiva, no meu ver, ela é positiva, assim. Mas a gente tem que caminhar com passos um pouco mais compridos, assim. A gente tem que levantar mais a nossa voz enquanto cientistas para divulgar, né, para as pessoas nessa linguagem mais simples, para a captura acidental, o que é a captura acidental, né, tanto de tartarugas quanto de pinípedes, de golfinhos, baleias, e é um trabalho bastante árduo, né? Eu acho que o Rodrigo falou uma coisa muito importante, que é essa questão de trazer a informação. Né? A gente vem de tempos onde a ciência ela era feita apenas para a academia. Né? E a gente está em tempos onde a ciência precisa ser feita para a sociedade, para a população. Então, é importantíssimo publicar o artigo? Né? A gente não pode mentir. Mas a gente também precisa pensar que é muito importante a gente mostrar o resultado daquilo que a gente faz para a comunidade, para a sociedade. Então, não adianta falar sobre a captura incidental, mostrar quantos animais, quantos peixes, tartarugas, golfinhos, pinípedes
são capturados, o impacto que isso causa para a população mundial, e não mostrar para a comunidade local o que isso significa. Ah, se não tiver o pinípede no mar, se não tiver a tartaruga, se não tiver o golfinho, qual é o problema disso? E mostrar isso para o pescador também, porque, de certa forma, pelo menos na minha experiência, o que eu percebi foi que eles, pela falta de escolaridade, pela vivência que eles têm, muitas vezes eles têm um pensamento, digamos assim, limitado, focado naquele mundo que eles vivem, naquela experiência, comer a tartaruga. Então, a tartaruga não serve para nada no mar, porque ele não pode comer. E não é bem assim, ela faz parte de um ecossistema, né? É aquilo que a gente aprende na escolinha da cadeia alimentar, né? Do sapo que come mosquito, da cobra que come sapo, que se a gente tira um deles, a gente tem um desequilíbrio. E passar isso para a sociedade de modo geral também é importante. Então, eu acho que o Rodrigo tocou num ponto muito importante, que é o passar a nossa informação para a comunidade, para a sociedade, não só deixar esse conhecimento na academia, né, a ciência para a ciência, porque a ciência, ela desenvolve, mas a sociedade e a comunidade local também precisam desenvolver em conjunto, né? Senão vai chegar uma hora que a ciência não vai ter para onde ir. Porque não adianta a gente saber todos os problemas e não conseguir colocar em prática, não conseguir convencer o nosso entorno de que todo mundo precisa junto fazer alguma coisa para aquela solução. Eu queria... A Dani deixou uma deixa que eu estava procurando aqui. Que a gente está falando desde o início, né, na captura acidental, a Dani conceitou muito bem que a captura acidental é tudo que cai na rede que não é aproveitado, né? E acaba sendo descartado e a grande maioria das vezes morto, né? E tudo isso que foi capturado e é descartado e morto, que vai acabar se perdendo, compõe a base da cadeia alimentar para esses predadores que a gente está falando, para tartaruga, para cetáceo, para ave, para pinípede. Então, o impacto que a gente enxerga de uma captura acidental ou das capturas acidentais nos mamíferos e nas tartarugas, nas aves, é um. O impacto que a gente não enxerga, porque é muito difícil de enxergar isso, na cadeia trófica é outro, é muito mais complexo. Né? Por exemplo, como a Dani falou, né, dessa cadeia alimentar básica que a gente vê na escola. Quanto menos alimento a gente tem, menor vai ser o tamanho daquela população de pinípede ou de tartaruga. Então, isso causa um impacto. Quanto mais a pesca descartar, menos alimento disponível vai ter para o próximo nível dessa cadeia alimentar. Então, tem todo um impacto ecossistêmico que a captura acidental também causa, que a gente não mede diretamente no pinípede, diretamente no tartaruga. É muito mais complexo. Ô, Rodrigo, eu acho que a pergunta do Rafael Granvilla está diretamente relacionada com isso que você está falando, né? Essa questão da teia, mas também a questão do consumo, que ele coloca assim, ó, a sazonalidade do consumo, por exemplo, o período do verão, afeta o número de capturas acidentais? Complicou. Eu acho que vai depender muito. O que eu sempre aconselho, né? É comer peixe de estação, tá? É o peixe-alvo da estação. Né? Se a gente está na época da tainha, come tainha. Se a gente está na época da anchova, come anchova, porque é direcionado para aquela espécie. Né? Então, às vezes, nesses casos, as redes são mais seletivas para capturar aquelas espécies, não são redes que capturam multiespecíficas, capturam várias espécies, porque não tem interesse em uma só, e aí proporciona menos captura acidental quanto direciona. Né? A rede de anchova, ela pega anchova e algumas outras espécies com um volume bem baixo. A rede de tainha pega quase só tainha. Né? Então isso é muito interessante, direcionar. Claro, camarão não tem muito como direcionar, porque ele vai arrastar o fundo, vai pegar vai ser uma pesca muito específica. Tá? Eu me perdi aqui a sazonalidade. Talvez envolva, então, Rodrigo e Dani, né, a mudança mais enfática mesmo de comportamento, né, nosso. Será que realmente a gente tem a necessidade energética do consumo de camarão? Né, temos tantos outros alimentos aí que talvez podem substituir os nutrientes que um camarão fornece. Porque se para 1 quilo de camarão eu tenho que destruir 20 quilos de fauna,
é um negócio que faz a gente pensar muito, até que ponto que vale a pena aquele camarão que eu estou comendo, né? Talvez uma mudança mesmo de comportamento. Então, Camila, essa questão ela é muito complicada, porque ela tem um fator muito importante que, em geral, é desconsiderado, né? Que é você ter uma população, uma comunidade que depende dessa atividade, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala dessa questão das capturas, né, da quantidade de animais que são mortos, das perdas populacionais, muita gente fala assim, é só proibir a pesca, ninguém pesca mais, ninguém come peixe mais, está tudo resolvido. E aí a gente desconsidera o fator humano, né? A gente desconsidera a necessidade que comunidades litorâneas têm em relação a essa atividade, a subsistência que essa atividade fornece para aquela comunidade. Então, talvez, de fato, para as pessoas que não estão muito próximas a essa realidade, seja muito simples dizer que é só parar de pescar, é só proibir a pesca. Mas quando você está nesse entorno, você vê que muitas famílias vêm de origem de pescadores e é só isso que fizeram a vida inteira, é só isso que sabem fazer. Como que você chega um belo dia e diz, olha, a partir de hoje não se pesca mais? Essas pessoas vão fazer o quê? Vão viver de quê? Então, assim, esse radicalismo, de certa forma, eu acho que ele não é a solução, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, então, em maneiras de melhorar essa relação pesca, consumo e ambiente. Porque a gente não pode ignorar que muitas comunidades dependem da pesca. Maravilha, Dani. Pode falar, Rodrigo. Voltei. E o que é muito importante essa fala da Dani, e que é um problema que muitos processos de gestão, eles vêm de baixo para cima. Não, simplesmente você não pode mais pescar esse recurso pesqueiro, porque entrou uma legislação e proíbe isso. Ele não é discutido antes com a comunidade, né? E para mim, esse é a maior falha da gestão pesqueira, quando não tem uma conversa com a comunidade. Porque o pescador que captura aquela espécie ali, ela é a pessoa mais adequada para me dizer como é que funciona, onde é que o peixe está, quando tem peixe, quando não tem, que época é reprodução, que época não é reprodução, tudo. Então, se eu tenho que manejar esse recurso, esse estoque, eu tenho que conversar com essa pessoa. Ele tem que estar de acordo com o manejo. Se ele não estiver de acordo com esse manejo, não vai funcionar. Não vai funcionar. É uma coisa, já virou clichê quando eu falo, é uma coisa que eu sempre falo, manejo de recurso pesqueiro é manejo de gente. Tem que conversar com as pessoas e manejar a forma delas usar esse recurso da melhor maneira para que elas continuem usando o recurso de uma forma mais sustentável. Por isso a importância da gente trabalhar a cogestão, né, em que a gente linka o conhecimento técnico, o conhecimento da ciência e o conhecimento tradicional. Porque quem está ali naquele território de pesca todos os dias é que mais conhece aquilo, né, aquele cenário. E a partir do momento que todos esses atores trabalham para um bem único ali, talvez a gente consiga acelerar esse processo para a conservação. E talvez um ponto que a gente precise trabalhar mais e cobrar também, não só de políticas públicas, mas de empresas que degradam o meio ambiente, é o desenvolvimento de tecnologias de pesca. Né? E a tecnologia que a gente fala não é para pescar mais, é para minimizar, por exemplo, o efeito os artefatos de pesca, em sua maioria hoje são feitos de plástico, aquele plástico na água degradando, se torna um microplástico, e que ao longo da cadeia vai bioacumulando e a gente está comendo plástico, né? Então, envolver também esses setores da sociedade para que a gente consiga desenvolver tecnologias mesmo de materiais para que a pesca artesanal, pesca industrial, elas utilizem materiais mais biodegradáveis, oxibiodegradável, né? Não sei muito bem como que seria isso, mas justamente para permitir esse link em que a cultura da pesca fosse mantida e, ao mesmo tempo, menos impacto ambiental. Né? E aí, gente, a gente tem um comentário aqui, na verdade, vários comentários. Espera aí que agora o negócio embananou.
Jorel Messias, ele até trouxe uma pergunta quando a gente estava falando da divulgação científica, né? Que o meio de comunicação, como o YouTube, por exemplo, de conteúdos de pesca esportiva, passa informação e fala sobre espécies ameaçadas, né, do litoral. Pode ser uma forma de divulgar mais tudo isso, né? Pode ser mais uma ferramenta, principalmente porque esses canais, eles falam uma linguagem mais acessível, Jorel, você está certíssimo. E aí a gente tem vários canais no YouTube, até perfis de Instagram, de Facebook, onde eles estão trazendo esse vocabulário mais simples para se divulgar a popularização da ciência, né, que a gente fala. E aí o Rafael traz a pergunta, queria saber se a relação entre o fluxo turístico e a captura. Eu acho que talvez o que ele está perguntando é, já que a demanda para o pescado no nosso país, que é o verão, no caso, onde as pessoas vão mais para a praia, férias, né? Será que essa pressão do mercado, do consumidor sobre quem trabalha na pesca, intensifica o esforço de pesca e aí, consequentemente, aumenta a captura acidental? Eu acho que vai muito daquilo que você falou, né, Rodrigo? Vai depender da espécie ali, da sazonalidade. Assim, olhando para o meu cenário aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, eu acho que não, tá? Porque eu monitorei a atividade pesqueira aqui inverno e verão e nunca vi um aumento de esforço pesqueiro, nunca percebi isso em função de abastecer o mercado. Até porque os pescadores normalmente eles, né, vão entregam na peixaria local, que também está associado ao porto às vezes, mas entregam para um distribuidor que vai ter uma outra peixaria. E a gente tem muito turista que vai para o litoral e vai no Nacional, no Zafra não, porque pelo menos ali não tem. Vai no Nacional comprar merluza, comprar peixe peixe que vem de fora. Então, se esse pessoal vem para cá e procura o pescador artesanal local para comprar o pescado, eu acho isso ideal. Isso não vai aumentar o esforço. Eu não acredito que isso, nesse cenário que eu estou falando do litoral do Rio Grande do Sul, né, que seria até melhor, né, não compra em Porto Alegre, não compra no mercado, num grande atacado e compra do pescador artesanal, porque pelo menos o impacto geral vai ser muito menor, porque ele está usando uma rede menor, ele está pescando numa zona costeira, ele não está, então, com certeza na região ele não vai estar fazendo um arrastão, então o impacto do tipo de pesca acaba sendo menor, né. Mas, de novo, estou olhando para o cenário que eu conheço, assim, né? Uhum. Para a tartaruga, a gente até tem alguns registros mostrando. No verão, a gente tem, por exemplo, o maior número de animais encalhados e, consequentemente, maior número, né, de tartarugas com interação com pesca. Mas isso também vai muito do que já foi dito, né? De que depende da sazonalidade daquele local. Então, assim, a tartaruga está ali, de modo geral, o ano inteiro, a não ser que seja o período reprodutivo, né? E em algumas localidades, no verão, a gente tem uma pesca mais intensa de algumas espécies e isso acaba, consequentemente, influenciando na mortalidade. Mas eu não sei para os pinípedes, né? Porque o Rodrigo tem falado bastante de que não é um problema tão grande quando a gente olha individualmente. Mas para as tartarugas, a gente tem problema o ano inteiro, sabe? A captura incidental, ela acontece, independente do período do ano, ela acontece no Brasil inteiro, ela acontece no mundo inteiro. Então, é meio que um fator, assim, certo. Tem pesca, tem tartaruga na região, vai ter captura. E aí a gente tem, então, para essas regiões mais costeiras, no caso a pesca artesanal, a garantia de que vai haver essa interação, de que vai haver essa captura, porque tem espécies que durante uma fase da vida estão ali naquela região se alimentando onde a pesca ocorre. E aí quando a gente pensa na pesca oceânica, a gente também vai ter a captura, porque muitas vezes são espécies que estão em áreas de migração, elas estão indo ou para uma área de alimentação ou para uma área de desova, e aí a atividade pesqueira oceânica também vai ter esse impacto nesses indivíduos, né? E aí, muitas vezes, até é mais preocupante quando a gente tem indivíduos adultos sendo capturados, né? Isso vai causar um problema a nível populacional. Então, o fato é que a pesca, ela traz para as tartarugas uma grande ameaça. O que a gente precisa conversar, trabalhar, pesquisar, é como a gente pode diminuir essa problemática. Como a gente falou, proibir não vai resolver.
você deu o exemplo do desenvolvimento de medidas, né, do esforço em pensar em formas de minimizar isso. A gente também tem que pensar que o Brasil é gigante, né, o mundo é gigante. A gente não pode tratar as ações de conservação padrão. Então, não adianta pensar numa medida para diminuir a captura num tipo de artefato, numa localidade, e achar que vai funcionar da mesma forma no mundo inteiro, porque não vai. Então, a gente precisa que essas pesquisas de conservação em relação à mitigação, elas sejam desenvolvidas localmente. Então, o anzol circular, por exemplo, que a gente tem hoje como uma medida legal para diminuir as capturas de tartarugas, né, a obrigatoriedade do uso do anzol circular levou mais de 10 anos de pesquisa. Por quê? Porque são diversos fatores que influenciam, e como o Rodrigo falou, não adianta chegar lá e dizer, olha, não pode mais usar, a partir de hoje, pronto, não usa mais, porque não vai funcionar, sabe? Não vai ser utilizado, não vai haver, digamos assim, a troca de informação, né? Então, a informação das capturas, isso é um problema muito grande que a gente tem, né? Esse repasse de informação verídica do número de capturas. Então, trabalhar com observadores de bordo, trabalhar com o estabelecimento de uma relação de confiança com o pescador, com os órgãos ambientais, com os órgãos de fiscalização, com os pesquisadores. A gente precisa mudar e melhorar muita coisa, né? Mas muitas coisas a gente já está fazendo e muitas coisas todo mundo pode fazer. Eu gosto muito de falar, quando eu falo de pesca, que a melhor pessoa para ajudar na conservação é o pescador. Então, se eu estabeleço uma relação com ele, eu passo informação, eu recebo a informação, cria-se uma relação onde eu posso começar a trabalhar o que pode e o que não pode ser feito naquela região, o que trabalhar junto para que ele me dê a informação, para que a gente pense junto, como o Rodrigo falou, né, a importância dessa integração. Então, a gente não vai conseguir resolver o problema da captura acidental proibindo a pesca ou trabalhando como uma medida única globalmente. A gente precisa de medidas pontuais, né? E de um esforço também de comunicação, porque muitas vezes os pesquisadores não se comunicam, não trocam a informação. Então, o trabalho ele acaba sendo dobrado, numa região faz, em outra não faz, e isso acaba tendo impacto para o ambiente da mesma forma. Então, é uma situação muito complicada, mas eu acho que isso que você está propondo, Camila, da gente conversar sobre grupos diferentes, em localidades diferentes, com experiências diferentes, isso é uma grande forma da gente começar a pensar em, eu, Daniele, o que eu posso fazer? Você, Camila, o que você pode fazer? O Rodrigo, cada um que está aqui assistindo. Tudo bem, aqui eu não como cação, mas será que os meus pais lá em Guarapari comem? Será que algum amigo lá em Campos come? Então, isso é muito importante, essa troca de informação com todo mundo, né? Me estendi. Dani, você falou uma questão aí que eu lembrei de uma discussão que tem na década do oceano, que nós começamos esse ano a década do oceano, né? A interiorização do saber sobre a cultura oceânica, né? O quanto a gente precisa também divulgar para o interior do país, as áreas que não são costeiras, que o que eles fazem lá também interfere aqui. E principalmente nessa questão do consumo do pescado, independente quando a pessoa vem para a costa enquanto turista, ou se lá no supermercado da cidade dela ela compra um pescado marinho, é importante que ela tenha essa informação, receba essa informação em algum momento, né? Para que ela busque saber a origem daquele pescado, os impactos que aquele pescado causa. E então a gente vê o quanto é complexo, principalmente num país em escala continental como o nosso. E aí a Valquíria Emília, ela traz uma pergunta que é o seguinte: hoje em dia nós vemos algumas comunidades agrícolas artesanais sendo capacitadas para vender de forma online. Será que a pesca não poderia passar por algum curso? Isso não poderia ajudar no desperdício? Valquíria, né? Valquíria, é muito interessante, né, quando a gente traz essa capacitação mesmo de comunidades tradicionais. A pesca ela envolve a questão cultural, então tudo que é cultura leva um tempo para a gente ir adaptando com a mudança dos cenários, né, da realidade, da rotina.
E a questão do desperdício, ela está muito relacionada também do modo como funciona o artefato de pesca. Por exemplo, a rede de arrasto. Hoje eu vi uma analogia de um vídeo que a Dani Baleia, do Instagram, ela fez, ela quis jogar, a analogia que ela fez, ela comparou, né, se fosse em terra. Então, imagina, a pesca do arrasto seria em terra, um exemplo. Imagina que você quer pegar o fruto do açaí no meio da floresta. E aí você vem com uma rede gigante. De um lado tem um helicóptero, do outro o outro helicóptero, e os dois vão voando juntos, arrastando aquela rede ao longo da floresta, arrancando tudo quanto é folha, árvore, os animais, tudo, para você, no fim, catar aquele açaizinho pequeno, né? O fruto pequeno. A questão que envolve muito o desperdício está muito mais no modo como funciona essa tecnologia dos artefatos, né? O local onde ele é utilizado. Por isso que hoje, no mundo inteiro, existe um incentivo muito grande para que trabalhe o conhecimento dos pescadores e das pescadoras, junto com o conhecimento tecnológico. Como que a gente pode fazer para mudar, por exemplo, um formato, um desenho de uma rede, para que ela impacte menos o ambiente, né? Só que, igual o Rodrigo e a Dani estão falando aqui, é um processo muito lento. São anos, às vezes são décadas de discussão, porque envolve vários cenários, várias vivências, a opinião de várias pessoas, e principalmente muita experimentação, né, desse artefato na água. Então a gente define um artefato, o pessoal da engenharia ajuda a gente vai testar. Aí não dá certo. Aí vamos de novo, volta para o laboratório, né? E vem de novo, aí vem a opinião do pescador, a opinião do cientista. Vamos testar, vamos ver se vai. Então, assim, são muitos anos para se trabalhar. Mas uma coisa que é muito importante, Valquíria, a gente lembrar, para diminuir essa questão do desperdício, como você bem lembrou, é trabalhar em parceria, igual o Rodrigo e a Dani estão trazendo aqui para a gente o tempo inteiro. A importância da cogestão, né? Os vários setores, inclusive nós, consumidores, sendo participantes dessa situação, dessa escolha do que a gente quer melhorar para a questão da captura acidental, porque a gente viu que são várias espécies que são capturadas. E aí, pessoal, a gente já está com 1h17 de live, olha como que a gente gosta de falar, isso é bom, né? Camila, deixa eu só pegar seu gancho, só para não perder, você está falando, né, da questão do desperdício, do descarte. O meu colar, eu não sei se todo mundo consegue ver, mas ele é feito de resto de rede de camarão. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode trabalhar, não só, por exemplo, a questão do consumo, né? Uma forma de utilizar esses peixes que seriam descartados. Hambúrguer, bolinho de peixe, ração. Tem várias coisas que podem ser estudadas e avaliadas, mas quando a gente fala do desenvolvimento das medidas, a gente também tem que lembrar de uma coisa. Eu estou falando da tartaruga, o Rodrigo está falando dos pinípedes, tem os cetáceos, tem as aves e tem o pescador. Então, a medida ela tem que ser boa para um grupo, mas ela não pode prejudicar outro grupo e ela também tem que ser economicamente boa para o pescador, né? Não pode diminuir a quantidade de pescado, não pode ter um custo extremamente elevado, porque senão ele não vai implementar. Então, são muitos fatores que a gente precisa considerar quando a gente fala desse desenvolvimento das medidas, né? Não é só a tecnologia, não é só a ciência, mas é também essa integração, né? De não pode beneficiar a tartaruga e prejudicar os cetáceos, os pinípedes, as aves e assim por diante. E a gente tem hoje muitas formas de trabalhar o descarte, de trabalhar um descarte correto, tem vários grupos que estão fazendo coletas desses artefatos, tem vários grupos se propondo a trabalhar com artesanato baseado nesses descartes, nas escamas de peixes. Então, assim, tem muita coisa sendo feita hoje, né? E que a gente pode pegar uma ideia legal de um lugar, com a ciência, tentar implementar, né, junto com os órgãos ambientais, junto com o poder governamental, a própria sociedade, uma forma alternativa de renda que beneficia o ambiente, beneficia aquela comunidade. Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar hoje em relação a esse descarte, desperdício,
né, e fontes alternativas de renda, que são importantes quando a gente fala de comunidades humanas. Maravilha, Dani, ótimo lembrete. Rodrigo, e tu? Não, eu queria complementar ali que a Dani falou que tem que ser bom para todo mundo. E tem uma outra coisa, assim, que às vezes quando a gente pensa numa tecnologia, numa técnica, a gente não pensa, não leva em conta que ela tem que ser operacional para o pescador dentro da embarcação, né? Não adianta nada eu vir desenvolver uma mega rede hiper que pesa 3 vezes mais, que ele não vai conseguir puxar, que ele vai ter que gastar 2 vezes mais óleo. Tem que ser operacional. Isso é super importante. E agora, nesse aproveitamento, né, que a Dani comentou, estou tentando pegar ali, mas não está dando, eu vou quebrar o protocolo, eu vou ir ali pegar. Eu tenho uma rede, eu comprei uma sacola que é uma rede de pesca. É uma sacola, né, de supermercado, que ela foi reaproveitada com uma rede de pesca, uma rede de aviãozinho. Ah, eu também tenho. Olha, tamo junto, Rodrigo. Aí, cadê? O Rodrigo isso. tá falhando. Tô aqui, voltei. Eu me mexi, a Frida pulou do sofá, já veio correndo, já tá querendo subir no meu colo. Aqui. Aí, né? põe a Frida pra participar. Aí. Peraí que tá falhando. Não, volta de novo aí, tá falhando. Enxergar, não. Fui uma rede de pesca. Não dá pra ver direitinho, estão vendo? A etiqueta tá escrita. E é isso, ó. Aí, bem legal, é uma sacola. É uma sacola com rede de... Essa rede legal. É rede de aviãozinho, né? De lagoa, para pescar camarão. E é isso. E assim, olha, esse pano tá bem bonitinho, assim, mas eu tenho uma que tá horrível de suja, assim, uma sujeira incrustada. Ótima, isso aí, esse que eu quero, eu não quero o novo, eu quero o que realmente foi usado, né? Esse aqui, obviamente, também foi usado. Espero eu. Vieram juntos as duas. A outra tá encardidaça, assim. E aquela eu tenho certeza que foi usada para pescar, porque é bem característico da pesca, como fica a rede de camarão, né? E é isso, acho que esse reaproveitamento, essa reutilização é fundamental. E aí eu queria fazer 2 comentários. A Larissa estava aí, está trabalhando com a gente. Antes eu vi que ela entrou, não sei se ela continua aí, lá na Unesc. Ela está justamente analisando, né, o conteúdo estomacal de Toninho e o que ela está encontrando de fio de pesca, de rede rompida, é impressionante. A Dani... mas disputar com tartaruga marinha não dá, né? Mas é muito isso, sabe? É exatamente esse fio de pesca da rede de nylon que arrebenta e é isso. Ó. É impressionante, né? E é prejuízo para todo mundo, né? Para tartaruga, para toninha, para os peixes. O impacto, ele é geral, né? Todos os organismos que estão naquele ambiente podem sofrer essa influência negativa. E aí eu vou puxar o gancho, que a gente vê muitos vídeos, né? A gente fala muito sobre essa questão dos animais que estão vivos e estão presos nas redes, e que aí o pessoal está surfando, que o pessoal está passeando, está no stand-up, e consegue ajudar a tirar esses animais da rede, mas pouquíssimas vezes a gente vê as pessoas fazendo o recolhimento desse material, né? Então não adianta você tirar a tartaruga daquela rede e aquela rede permanecer no ambiente, né? Então, que a gente possa, sempre que possível, fazer essa coleta. Tá na praia, tá mergulhando, tá passeando de escuna, tá no stand-up e viu a rede, fazer essa coleta, fazer essa retirada, porque senão você salvou um animal, mas outros ainda vão se prender e vão acabar morrendo da mesma forma, né? Não adianta salvar um se outros vão continuar morrendo. A gente tem que tirar da água para minimizar isso. Virou a rede fantasma, né? Se ela é uma rede que estava pescando, tu tirou, soltou, virou a rede fantasma, que não foi nem por acidente, foi uma pessoa popular que acabou gerando isso. De novo, né? A gente tem que informar isso para a comunidade, para a comunidade entender que um pedaço de rede na beira da praia pode matar uma tartaruga se ela cair no mar, né? Na água. Exatamente. Gente, a nossa live já está encerrando.
Então, assim, pedindo bem resumidamente, Rodrigo, manda uma mensagem sobre esse tema que a gente está falando, né? Captura acidental e pinípedes, e depois Dani também com as tartaruguinhas. Vamos lá. É isso, né, pessoal? Eu acho que quanto mais a gente conseguir conversar com a população em respeito dessa problemática, da problemática da pesca, é super importante. As pessoas têm que estar sabendo o que está acontecendo e sabendo de uma forma mais tranquila, né? Não vamos apresentar dados, informações pesadas. É super importante. Eu acredito que a gente está falando para pessoas que estão na academia, algumas delas, talvez a maioria. Então, pensem nisso na hora de fazer um TCC, um mestrado, doutorado. Qual é o produto dessa informação científica que estão gerando que vocês vão levar para a comunidade? Como vocês vão levar esse produto para a comunidade? Isso é super importante, né? Não pensar só no artigo, né, que nem a Dani falou antes, mas pensar na inserção dessa informação na comunidade. Isso é super importante, né? E quando a gente fala de pesca, né, pô, mas o leão marinho não cai tanto na rede, não morre tanto, mas quais são os outros problemas que estão associados aí, né? Será que a gente não tem outros problemas que a gente pode discutir a pesca para melhorar a situação do leão marinho e da relação com o pescador? Tem, né? Então, é isso, é gerar ciência e levar ela de uma forma mais simples, mais popular para as pessoas. Eu acho que essa é a grande mensagem, o grande recado assim, que eu gostaria de deixar. Joia. Dani? Então, o Rodrigo, né, foi perfeito na fala dele. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente precisa fazer, é transformar a nossa informação científica em uma informação entendível para a comunidade, para que a comunidade também possa atuar, né, na conservação de todo o ambiente como um todo, não só da tartaruga, não só do pinípede, não só da toninha, mas lembrando que é um ecossistema, né, de que existe uma relação entre todos. E aí eu acho que a gente pode pegar até o título da live, né? Então, caiu na rede é peixe? Nem sempre, né? Mas sempre vai cair alguma coisa na rede. Então, o nosso objetivo, a nossa preocupação tem que ser manter o peixe na rede, porque as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras dependem desse peixe na rede, mas capacitando esse grupo que atua diretamente, que pode fazer a diferença diretamente, porque eu estou, né, fora da atividade pesqueira. Eu vou na praia por lazer, então o que eu posso fazer pela tartaruga? O que eu posso fazer pela tartaruga é trabalhar com um pescador, que é o cara que vai estar lá salvando ou matando a tartaruga, né? A informação que eu vou dar para ele de uma forma acessível, como o Rodrigo disse, vai ser um grande diferencial para que nem tudo que caia na rede seja peixe, mas ainda seja salvo. Então, eu acho que a mensagem que fica é que todo mundo pode fazer alguma coisa para diminuir a captura acidental, não só pela captura acidental, né, mas pela conservação do ambiente como um todo. Então, medidas mais sustentáveis, cuidar melhor do lixo, recolher os lixos que você encontra na praia, trazer a informação para a comunidade. Então, isso que a gente fez hoje é fundamental para a gente falar de conservação, seja da tartaruga, seja do cetáceo, seja do pinípede, mas da conservação do ambiente, né? Que sem ele, amo muito as tartarugas, mas não é só porque eu amo as tartarugas, né? Elas fazem parte de um ecossistema da mesma forma que eu. Então, o mesmo direito que eu tenho de existir, elas também têm. A gente também tem que ter esse respeito pelo ambiente, né? E eles o ambiente está aqui muito antes da gente, né? Então, vamos parar com essa de que nós somos os seres pensantes, nós somos o topo da cadeia, porque a gente vai e o ambiente em algum momento vai se recuperar, mas a gente não necessariamente, né? Joia. Dani, Rodrigo, vocês arrasaram. Pode falar, Rodrigo. Posso? Eu acho que essa palavra da Dani foi genial, né? E aí eu fiquei me colocando no lugar de uma pessoa que mora em Porto Alegre, mas que não entende nada de biologia, nada de pesca, nada de nada. E assistindo essa live. E aí eu me perguntei, mas como eu posso ajudar? Como eu posso entrar nessa fala da Dani? Simples, conhecendo o que eu consumo. O que eu como? Eu como camarão? De onde vem esse camarão? Que forma ele é capturado? Essas são as perguntas que tu tem que te fazer. Ah, mas eu como salmão. De onde vem esse salmão? Que forma ele é capturado?
Ponto. Entender a cadeia, o que tu está comendo, da onde vem e a forma que ele é capturado e o impacto que essa captura causa. Pronto. Se tu te fizer essas 3 perguntas, tu vai saber de que forma tu pode contribuir, né? Eu acho que isso é fundamental. Maravilha, Dani, Rodrigo, muitíssimo obrigada. Nossa, nós temos 1h30 de live, esse monte de informação, né, que é super importante. E nessa linguagem mais acessível que a gente está tentando trabalhar, né, que a gente tenta trabalhar no grupo. Então, agradeço demais a disponibilidade de vocês. Parabenizo por esse boom de conhecimentos, os trabalhos que vocês realizam. A gente sabe que é muito complexo, né, porque é uma rede de pessoas envolvidas, de variáveis. Quando a gente trabalha com questão socioambiental, questão marinha, questão de fauna, questão de captura acidental. Então, agradeço demais a disponibilidade. Estou muito feliz, nós 3 aqui nessa live, no Grupo Ecologia Humana do Oceano. Como diz o Rodrigo, afirma, né? Eu agradeço mesmo, gente. Agradeço também, tem vários comentários, pessoal aplaudindo, falando que foi incrível, parabéns, ótimas informações, live enriquecedora. E é isso aí, pessoal. É a gente lembrar que é uma rede de informações, a gente lembrar de questionar o que eu estou consumindo, a origem desse produto, né? Qual o impacto que esse meu prato envolvendo o recurso pesqueiro fez ou causa no ambiente. E dizer que o nosso site tem lá todas essas informações em forma lúdica ou em artigos. Fiquem à vontade para acessar www.ecologiahumana.info. Tem também o Instagram do Rodrigo, o Instagram é Biomar_Unesc. Biomar_Unesc. E lembrar que nós 3 fazemos parte desse grande grupo que é a Ecologia Humana do Oceano. E agradecer a presença de todos vocês até agora na live. Gente, muito obrigada. A live vai ficar disponível no Instagram, né? E em breve faremos novas lives. Obrigada mesmo por todos. Obrigada, meninos. Beijo. Em pé. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.